E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Rafael Vieira, né? Sou professor de Geografia e estou juntamente com os professores de História, Gilberto e Cristiano, e o professor de Geografia Lego, no Laboratório de Iniciativas Sociais e Comunitárias, certo? Então a gente vai ficar durante esse ano trabalhando com vocês. O primeiro tema que nós iremos trabalhar, primeiro, sejam bem-vindos, né? Calma, sejam bem-vindos à Escola Estadual Francisco Domingues, né? A nossa escola, e nós iremos iniciar o estudo geográfico a partir da base, certo? Que a base da geografia ela vai ser o seu objeto de estudo e as categorias de análise, certo? Então, o que é que a geografia estuda? Por que é que existe uma disciplina chamada geografia na escola, na qual vocês precisam ter conhecimento dela, né? Então, primeiro ponto, pessoal. A geografia, na sua origem, né, geografia, né, estudo da terra ou descrição, na verdade, descrição da terra. Então, é o significado de geografia. Geo é terra, grafia, descrição. Então, quando a geografia ela começa a incorporar as características de uma ciência, ela começa com a ideia de descrever as características da Terra. Mas essa ideia, ela vai mudando ao longo do tempo e vários pensadores vão trazendo uma nova visão dessa geografia, certo? E é justamente nesse processo de evolução do conhecimento geográfico que a geografia ela vai se encaminhar para uma ciência que estuda o jogo da relação entre sociedade e natureza, certo? Então anotem aí, a geografia estuda a relação social, ou melhor, a relação entre a sociedade e a natureza, certo? É isso que a geografia vai estudar, esse jogo entre o homem, o ser humano e as questões naturais da própria natureza. Beleza? Anotaram? Ótimo. Essa é a primeira parte. E partindo dessa ideia, nós vamos ter o objeto de estudo da geografia. O que é o objeto de estudo? Outro item para vocês anotarem aí. Pessoal, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. O que é o professor? Espera aí. Mas o que é o espaço geográfico? Basicamente, o espaço geográfico é o espaço de vivência, é o espaço onde acontece essa relação que eu citei anteriormente entre o ser humano e a natureza, certo? As influências mútuas. Ao mesmo tempo que o ser humano influencia a natureza influencia ações humanas, certo? Então é uma troca. Da mesma forma que nós somos atingidos por uma tempestade, que é algo natural, nós também acabamos produzindo, por exemplo, uma enchente em determinado lugar. Como nós podemos produzir uma enchente em uma cidade? Entupindo os bueiros. Então teve a participação humana nesse processo, certo? O aquecimento global que tanto se fala, nos colocam como causadores desse aquecimento global. Então não é algo apenas natural, ele também é algo antrópico. Anota aí, antrópico, que é gerado a partir da ação humana, certo? Então toda vez que vocês escutarem a palavra antrópica, está se referindo à ação do homem, certo? Então teve dedo do homem ali. Quando falar ação antrópica, foi o homem que fez, certo? Porque a gente vai ter ação antrópica e ação natural, certo? Então, uma chuva, ela vai ser uma ação natural. Mas, se essa chuva, ela causa uma enchente numa cidade, aí nós vamos ter relação direta com aspectos antrópicos, porque pode ser gerado a partir do entupimento de bueiros, certo? Esse entupimento é causado pelo lixo gerado pelo próprio homem. Então, ação antrópica. Beleza? Anotaram essas características? Então, tudo certinho, né? Outra coisa, pessoal, é que dentro da geografia nós vamos ter algumas categorias de análise. Vou fazer um estudo geográfico. Nesse estudo geográfico, eu vou ter que partir de algumas características a ser trabalhadas.
E nós vamos ter as categorias. Elas são 5. Vamos lá, coloca aí. Categorias de análise da geografia. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Ok? Categorias de análise da geografia. Anotaram? Pronto. Primeira, o espaço. Eu não falei que o espaço ele era o objeto de estudo da geografia? Então é a primeira categoria de análise, certo? Então o espaço é a primeira categoria de análise. Olha só, ele é condição, meio e produto das relações sociais sobre a natureza. Ou seja, é no espaço onde o homem ele se relaciona com a natureza, certo? Então, primeira categoria de análise, o espaço, que é o palco onde acontece essa interação entre o homem e a natureza. Então, na frente de espaço, você pode colocar palco onde o homem se relaciona com a natureza, ou palco onde o ser humano se relaciona com a natureza, certo? Segunda categoria, já notaram? Da primeira, espaço, pode esquecer não, tá? Segunda categoria, lugar. Ó, professor, o que seria lugar? Pessoal, lugar é um espaço, ou um fragmento do espaço, na qual existe uma relação de afetividade, certo? Ou não entendi. O que é essa relação de afetividade? Pessoal, é a relação na qual você tem algum sentimento pelo espaço. Um exemplo, meu escritório. Eu tenho uma relação com ele de afetividade, porque é meu escritório. Ô, Gabriel, meu sobrinho. Certo, daqui a pouco, viu? Daqui a pouco, rapaz. Faz parte, né? Gravação em casa é assim. Eu não vou cortar não, viu? Vai com o Gabriel dizendo que quer fazer cocô. Pois é. Gente, o segundo, como eu falei, é o lugar, certo? Esse lugar é o espaço na qual o homem, ele se relaciona com... Mentira, olha, o Gabriel tirou totalmente minha concentração. Voltando. O espaço eu já falei, né? O lugar é o espaço na qual você tem uma relação de afetividade. Então, é um ambiente na qual eu convivi com alguém, com pessoas, certo? E eu criei uma relação. Vocês, por exemplo, têm uma relação de afetividade com a escola de vocês. Como vocês são alunos do primeiro ano, alguns vieram do K2, outros vieram de Limoeiro mesmo, né, do Nossa Senhora da Conceição, ou do Peleve. Então, vocês têm uma relação de afetividade com a escola de vocês nesses diferentes lugares. Se eu fui aluno do Conceição, mas não fui aluno do Benício ou eu não lembro o nome da escola do K2, mas se foi aluno do K2, enfim, você vai ter relação com o lugar na qual você teve essa afetividade. Você conviveu com pessoas, fez amizades, enfim. Entenderam o conceito de lugar? Então, para ser lugar, precisa existir afetividade. Porque muita gente usa a palavra lugar, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Nesse sentido, o lugar não é aplicado para a geografia, certo? Aí é posição. Na geografia, quando existe afetividade. Se é um espaço na qual você não tem relação nenhuma, você nunca foi, você nunca viu, você nunca visitou, você não tem nem interesse de ir, é somente um local, certo? Quando a gente usa a palavra lugar, é para definir um espaço que a gente tem afetividade. Então, na frente do lugar, você coloca espaço na qual nós temos uma relação de afetividade. Anotem aí. Espaço na qual nós temos uma relação de afetividade. Certo? Anotaram? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Falamos de duas categorias, né? Espaço, lugar e agora chegamos à terceira, que é a paisagem. Pessoal, paisagem, primeiro, vamos começar com o conceito mais simples.
é tudo aquilo que eu consigo ver no lance de vista, certo? Então, a paisagem que você está olhando agora, o que você está olhando agora é uma paisagem geográfica. Só que essa paisagem geográfica, ela é formada por elementos visíveis e invisíveis. Então, ela não é apenas aquilo que você está vendo, ela também é aquilo que está por trás dos seus olhos. E aí você vai utilizar os outros sentidos para perceber o que compõe aquela paisagem, certo? Então vamos imaginar uma situação. Você está naquela estátua Nossa Senhora da Conceição. Você está naquela parte do trevo de Limoeiro. Você está visualizando ali uma paisagem. Naquela paisagem vai ter uma temperatura. Ou vai estar quente, ou vai estar frio. Ou vai estar ameno, né? Nem quente nem frio. Nesse momento você tem o que? Um elemento. Dá para ver se está frio, se está quente, mas dá para sentir pelo tato, certo? Então você vai usar o sentido tato para definir se está quente ou se está frio. Aí segundo, o vento, né? Aquele ambiente que está ventando. Então, somente pela visão você pode até, uma fotografia, você pode não conseguir definir se o vento como um elemento. Mas a pessoa estando lá, ela vai usar o elemento vento como um desses, né, que compõe a paisagem. Outro, cheiro. Passou alguém vendendo pipoca. O cheiro se espalhou. O cheiro é um elemento da paisagem. Assim como o odor, né? Pode ter algo que não está cheirando bem. Aqueles odor vai ser um elemento da paisagem, certo? Barulho, os carros passando na pista. É um elemento da paisagem. Então eu posso considerar, pode ter um carro de som tocando lá, é um elemento da paisagem, o som. Não vi, mas eu ouvi, eu utilizei um outro sentido, certo? A gente pode utilizar o paladar também, vai depender da situação. Mas vocês entenderam que a paisagem, ela pode possuir elementos visíveis e invisíveis. Visíveis aqueles que você pode ver, invisíveis aqueles que você sente utilizando os outros sentidos, certo? Não usando a visão. Essa paisagem também pode conter elementos naturais ou elementos culturais produzidos pelo homem, certo? Então, elementos naturais, uma árvore que nasceu ali sozinha, o céu, um rio, elemento natural. Mas eu posso ter uma ponte, aquela ponte é um elemento cultural. A estátua é um elemento cultural. Nós podemos falar que esse elemento cultural é também antrópico, tá? Porque ele foi produzido pela ação humana. Então pode ser cultural, paisagem cultural, antrópica ou humanizada. Pessoal, imagina aí uma situação. Você observa um campo e nesse campo tem vários pés de laranja. Esses pés de laranja eles foram plantados por um agricultor. Aí eu pergunto a vocês, você está visualizando uma paisagem natural ou cultural? Quem falou que a paisagem é cultural acertou, né? É humanizada, ela foi produzida pelo homem, ela é antrópica, certo? Então, muito bem. Aquela paisagem ali, mesmo que as árvores aparentemente sejam elementos naturais, mas ela foi plantada pela ação humana. É um campo, prática da agricultura. Então ela deixa de ter característica natural apenas e passa a ter característica antrópica, porque ela foi plantada, né? Foi uma intervenção humana, certo? Paisagem, tudo ok? Beleza? Perfeito. O próximo, região, pessoal. Região, demarcar para gerir. Região. Na geografia, a gente costuma também dividir os espaços e unir o que é semelhante, separar o que é diferente, certo? Aí nosso estado, por exemplo, nosso estado ele é dividido em 3 regiões. Zona da Mata, que é mais próximo do litoral, Agreste, que é onde está Limoeiro, e Sertão, certo? Ou seja, 3 regiões.
E para definir essas 3 regiões, a gente foi pegando cidades que tinham características semelhantes e juntando, certo? O nosso país é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os estados foram agrupados por semelhanças, certo? Então, eles possuem coisas em comum. Então, essa é uma categoria de análise. A gente divide os espaços unindo o que é semelhante e separando o que é diferente, certo? Então, anota aí, região. Nós dividimos os espaços juntando o que é semelhante e separando o que é diferente. Pode voltar também, tá? Mas anotem aí. Anotaram? Região, nós dividimos o espaço, separando o que é diferente e unindo o que é semelhante. Certo? Por último, nós temos a região. Mentira, meu Deus. Que mentira, professor. O senhor acabou de falar da região. Por último, nós temos o tic-tac, tic-tac. Território. Isso mesmo. A última categoria de análise da geografia é o território, certo? Pessoal, território é um espaço na qual se exerce poder sobre ele. Então, eu tenho um terreno. Esse terreno é meu, eu tenho um documento. Eu provo que ele é meu. Eu estou exercendo poder sobre ele. Território, meu território. Quando a gente fala território brasileiro, quem tem soberania sobre o território brasileiro? O povo brasileiro, certo? Porque o território é nosso, ele é controlado por nós, certo? Então, essa ideia de território é a ideia de poder exercida sobre o espaço, certo? Então, uma palavra para identificar, na hora, o professor está falando de território. Quando eu falar, aliás, quando a gente vai falando de um determinado espaço, quando eu falar que naquele espaço existe poder sobre ele, nós estamos nos referindo ao território, certo? Vamos lá, falem aí. Primeira categoria que a gente trabalhou hoje. Espaço. Segunda, lugar. Terceira, paisagem. Quarta, região. Quinta, território. Beleza? Muito bem, vocês acertaram. Pergunta. Podem colocar aí nos comentários também a resposta. Qual o objeto de estudo da geografia? Vamos lá, um tempinho para vocês responderem. Qual o objeto de estudo da geografia? 5, 4, 3, 2, 1. O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, certo? Então, quem respondeu espaço ou espaço geográfico, acertou. Lembrando que é o espaço geográfico o espaço onde o homem ou o ser humano se relaciona com a natureza, com o meio. Muito bem. Qual dos... Agora pergunta, vamos lá, mais uma pergunta. Quero todo mundo acertando, viu? Qual das categorias de análise da geografia tem como uma característica forte a afetividade pelo espaço? Ou seja, a pessoa tem afetividade pelo espaço. Qual é a categoria de análise? Vamos lá. Olha, eu já ouvi alguém falando aí corretamente. Pronto, colocaram nos comentários. Quem falou lugar, acertou. Muito bem. Arrasou. Vocês estão, ó, show de bola. Mais uma pergunta. Qual das categorias de análise tem o poder como uma característica importante? Ou seja, exerce poder sobre aquele espaço. Qual é a categoria de análise que tem relação com poder? Vamos lá? É espaço, região, lugar, território e paisagem.
Quem falou território acertou. É isso aí, muito bem. Pronto, essas são as categorias de análise da geografia. Eu vou ler um textinho e eu quero que, vou lendo o texto e se você conseguir identificar qual é o conceito, vamos imaginar, eu vou colocar um número, essa é a questão 5, certo? Aí no comentário vocês vão colocar lá 5 e a resposta, certo? Aí eu vou ler o texto, quando você souber a resposta, você coloca o número e coloca a resposta, número 5, na frente da resposta, certo? Se o seu nome não tiver lá no registro, né? Se você não está registrado no seu nome, você coloca no próprio comentário, certo? Porque eu vou estar identificando quem é que está interagindo, porque interação vale ponto também, tá? Então, responda isso lá nos comentários. Aí, eu vou ler o texto, tá? Olha só, escuta aí. Assim, não distinguimos natureza e fenômenos naturais. Uma vez que concebemos a natureza, decalcando nosso conceito nos corpos de percepção sensível. Corpos de percepção sensível. Vemos a natureza vendo o relevo, as rochas, os climas, a vegetação, os rios. Dito de outro modo, a natureza que concebemos é a da experiência sensível, cujo conhecimento organizamos numa linguagem geométrico-matemática. Ao ler o trecho anterior, pode-se concluir acertadamente que a categoria da geografia que mais se aproxima do pensamento do autor é. Então, das 5 categorias que eu passei para vocês hoje, qual delas tem a ver com esse texto que eu acabei de ler? Aí você vai responder lá nos comentários 5 e o nome da categoria, que pode ser espaço, região, território, lugar e paisagem, certo? É uma dessas 5. Respondam lá. Qualquer coisa, volta para ouvir o texto novamente, certo? Eu não vou responder agora. A resposta, eu vou colocar lá o ok para quem acertou, certo? Ou melhor, não. Na próxima aula, antes de começar a aula, eu vou dizer quem acertou, certo? Então fica combinado. Essa pergunta vocês vão responder lá. Na próxima aula, quando eu iniciar, primeiro eu vou vir com a resposta de quem acertou, certo? Combinado? Pessoal, então por hoje é só, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro contato. Nós teremos vários e vários outros. A gente está aprendendo a trabalhar aqui, né? Já gravei vários vídeos, mas esse é o primeiro do ano para vocês. Né? Eu gravei não, né? A nossa aula é aula ao vivo. Na verdade, eu estou nesse horário, provavelmente eu estou fazendo uma endoscopia em Arapiraca. Então, por isso que eu não consegui fazer algo ao vivo com vocês, certo? Aí eu precisei gravar antes, mas eu vou estar gravando sempre para vocês. E quando for possível, eu faço aula ao vivo também, para que a gente possa ter interação instantânea, certo? Mas nesse horário, é muito possível que eu esteja em Arapiraca fazendo esse exame, certo? Então, um cheiro no coração, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau!